Muito bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo da Bíblia. Você que nos acompanha há algum tempo sabe que nós estamos com quase todo o Novo Testamento disponível no YouTube, em nosso canal. Por isso eu convido a você que ainda não fez a sua inscrição, que vá até o YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta, comente, enfim, nos ajude a propagar a palavra de Deus, tá bom? Esse vídeo não é monetizado, mas Deus tem nos abençoado, ele tem chegado até fora do país. Então, temos recebido algumas mensagens de outros países, isso tem nos deixado bastante contente, porque o intuito é fazer com que a palavra de Deus chegue para todo mundo. Também estamos no Instagram e no Facebook. No Facebook, quem nos acompanha já sabe que eu vou postando o capítulo durante a semana e ao final de semana a gente faz esse bate-papo, sempre de uma maneira simples, objetiva, para que você possa aplicar o que está na Bíblia na sua vida, né? Nós não temos bagagens teológicas e nada assim nesse sentido, apenas falamos de uma maneira que você possa compreender, tá bom? Eu vou começar perguntando para você, qual é o seu Messias? Quem você escolheu para ser o salvador da sua vida? Parece uma pergunta óbvia para nós cristãos, não é mesmo? Mas essa pergunta foi feita para uma multidão e a escolha, pasme vocês, foi por um Messias salteador, perturbador da ordem pública e homicida. Como vimos na semana passada, Jesus foi entregue a Pilatos, que era o governador empossado por Roma naquele lugar. Roma dominava boa parte do mundo, inclusive a Judéia naquele momento. Hoje nós veremos um pouco do 15º e penúltimo capítulo do livro de Marcos. Enquanto Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, ele não vê em Jesus nada que pudesse incriminá-lo. Surge então na cena Barrabás. Por muitos estudiosos, tratava-se de um revolucionário integrante dos Zelotes. Zelotes era um partido judaico nacionalista que defendia a libertação do povo judeu das mãos de estrangeiros opressores, no caso, o Império Romano. Esse partido muitas vezes usava de violência em suas ações e Barrabás fora condenado por ter cometido assassinato. Mesmo assim, muitos judeus o consideravam uma espécie de herói. Os textos bíblicos evidenciam que Barrabás foi liberto devido a uma tradição de se soltar um preso na Páscoa. Em nenhum outro lugar fora do Novo Testamento essa tradição é mencionada, mas no Novo Testamento, vários lugares. O fato é que a multidão preferiu libertar Barrabás em detrimento a Jesus. Ainda que Jesus fosse inocente, Pilatos preferiu, sob pressão, ceder e condená-lo, deixando de lado tudo o que se sabia de direito. Quando preferimos agradar a todos e ignoramos as instruções corretas, pecamos. A partir do versículo 16, Jesus passa a ser humilhado. A crucificação era imposta apenas para escravos e aqueles que não eram cidadãos romanos, desde que fossem rebeldes. Mas Jesus fora condicionado a tal fato como rebelde. Era uma humilhação tremenda, meus amigos. O acusado tinha que carregar a sua própria cruz. Uns eram amarrados, mas Jesus foi pregado. Nos dois casos, a morte ocorria por asfixia, porque a pessoa perdia suas forças e o seu próprio peso ia tornando a respiração mais difícil. Uma morte lenta e dolorosa. Os soldados zombaram de Jesus, colocaram nele veste de
púrpura e colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. Cuspiram nele, bateram nele. O sofrimento de Jesus foi imenso. Um simples relato meu não daria para relatar, para explicar tal fato. Depois da sua crucificação, os soldados lançaram sorte sobre as suas roupas, cumprindo a profecia do Salmo 22. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Salmos 22 e 18. Se você puder, leia esse salmo. 1000 anos antes do sofrimento de Jesus, Davi relata esse fato. Jesus é pregado na cruz, versículos 25 até o 32, com uma acusação de rei dos judeus acima de sua cabeça. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim e toda a língua confessará a Deus. Romanos 14 e 11. Muitos culpam os judeus pela condenação de Jesus, mas todos tiveram culpa. Os discípulos fugiram aterrorizados. Pedro negou Jesus. Judas o traiu. A multidão que antes o havia aclamado mudou de ideia e aceitou a condenação. Pilatos quis passar toda a culpa para o povo. Os líderes religiosos tramaram tudo para o ocorrido. Os soldados romanos torturaram a Jesus. Mas e você? E eu? E nós? Jesus morreu por nossos pecados, então somos também todos culpados pela morte dele. Jesus então expira na cruz. Ele pergunta a Deus o motivo de ter sido abandonado. Ele não fez essa pergunta por desespero. Ele mais uma vez cita o Salmo 22. Jesus sabia que momentaneamente estaria separado de Deus no momento que tomasse sobre si todos os nossos pecados. Jesus então é colocado em um sepulcro. E aí é interessante que foi um membro do Sinédrio que tomou todas as providências do corpo. Esse membro chamava-se José de Arimateia, um senador honrado, conforme está no versículo 43. Ele cuidou do sepultamento de Jesus. Isso mostra que nem todos os líderes judeus odiavam Jesus. Seu ato ficou para a história. Ainda que tantas evidências nos remetam ao sofrimento de Jesus por nossos pecados, insistimos em adequá-lo às nossas vontades. Nós estamos todos os dias escolhendo Barrabás. Isso mesmo, é mais cômodo, é mais fácil. Mas será que Barrabás morreria por você? Eu acho que não. O amor de Jesus Cristo para conosco é fruto de uma incondicionalidade absoluta. Jesus te ama. Ele quer salvar você. Não escolha Barrabás. Escolha o verdadeiro Jesus, aquele que morreu por você. Um bom dia e que a paz desse Senhor Jesus Cristo maravilhoso esteja com todos.